E a gente segue falando de economia com o nosso convidado agora, o Jansen Costa, que é sócio da Fatorial Investimentos. Jansen, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo. E eu queria primeiro, sobre o programa Desenrola, eu vi que até Banco Digital entrou nessa história de oferecer essa possibilidade. De que forma isso deve depois trazer uma consequência ou algo que ajude a economia a respirar? Bom, Evandro, boa noite aí, obrigado pelo convite. Esse programa Desenrola foi um dos assuntos mais falados aqui no mercado no dia de hoje. A gente tem dúvidas aí do como que vai se dar isso no resultado dos bancos, tá? Essa questão de limpar o nome é um foco do governo atual na questão de impulsionamento por parte do consumo. Ele entende que muito da retirada dos nomes das pessoas da base do Serasa, por exemplo, abriria espaço para novas linhas de crédito. E isso traria um consumo maior e, por consequência, a aceleração do PIB. Esse é o foco do governo e a gente tem que esperar as consequências aí dessa limpeza do nome, se as pessoas vão ou não tomar empréstimos novos em função da nossa atual taxa de juros. Falar um pouquinho sobre o dia de hoje, né? Bolsa de São Paulo voltou a cair, dólar fechou o dia cotado, acho que a R$ 4,78. O que explica essa movimentação? Quais foram as influências do dia, Jansen? Bom, a gente está no início da divulgação de resultados corporativos no mundo e aqui no Brasil. A gente começou através de ontem e de hoje com duas empresas. O destaque do dia de hoje foi WEG, né, com o maior volume financeiro da Bolsa. Não é esse papel que é o mais transacionado no dia. A gente também teve Vale do Rio Doce com a divulgação aí das suas prévias operacionais. Chamou bastante atenção no mercado, apesar do minério de ferro não ter subido no dia de hoje. E a gente também ficou ali olhando para o que ia ser dito por parte do presidente da Petrobras, que foi anunciado ali o corte do preço do gás e toda aquela política de dividendos que é pauta aí das dúvidas que pairam aí no mercado. O Brasil vem surfando uma onda de desinflação global, o mercado brasileiro vem performando muito bem no curto prazo. A gente também tem uma vantagem competitiva em relação aos pares do mundo, que a gente puxou os juros muito mais rápido do que os concorrentes. E a gente precisa ver como é que esses denominadores, essas relações vão se dar a partir do momento que o Banco Central começar a cortar os juros, para onde que esse dólar vai. A gente está falando de 4,70, 4,80. Acho que a gente vai ter surpresas com o dólar quando os juros começar a cair no Brasil. Agora, Jansen, só para a gente finalizar, nós falamos hoje de uma pesquisa, um levantamento feito pela FGV, de que houve uma retração ali no PIB em maio em relação a abril, e a FGV faz uma análise sobre a questão da safra, né? Ou seja, com a chegada do fim da safra, a gente tem uma desaceleração na economia. E o Banco Central, ele usa muito essa questão futura para poder fazer as análises das decisões que ele toma hoje. De que forma que essas questões envolvendo o fim da safra aqui no Brasil, né, e essa redução, esse recuo do PIB, podem influenciar nessas decisões e também naquilo que o mercado financeiro vai definir para si? Bom, a questão do IBCBR, que foi divulgado, que foi a retração do nosso possível PIB que vai ser divulgado, a gente teve um primeiro semestre muito bom por parte do agronegócio, né? Dificilmente a gente vai ter um segundo semestre tão forte por parte do agronegócio. A gente precisa que outras linhas do nosso país aqui de produção façam com que o nosso PIB acelere. Acho difícil a gente ter um PIB acelerando no segundo semestre dentro das condições atuais. O Banco Central, sim, ele olha para a atividade, olha para outros fatores também, como o dólar e também a inflação projetada. A gente deve ter uma redução já da taxa de juros. O que importa é que o Brasil ele precisa estar olhando para o que está acontecendo no mundo. Os Estados Unidos ele vem subindo juros, deve subir os juros novamente, e essa pressão com relação à queda dos juros aqui no Brasil, uma manutenção ou uma subida da taxa de juros americana, pode desequilibrar esse equilíbrio futuro que o Banco Central projeta. A gente já caminha para isso, o mercado já acredita que a Selic vai para casa de um dígito, porém, a questão é a velocidade que isso vai se dar. O que a gente tem no pano de fundo atualmente? Primeiro, a gente não aprovou ainda o novo arcabouço fiscal, a gente está num processo de entre-safra do primeiro e do segundo turno no Congresso, e a gente também tem uma reforma tributária que está cheia de dúvidas, né? Então, ou seja, essas dúvidas ficam no mercado financeiro, uma vez que elas são sanadas, há espaço para novas altas. Acredito sim que a gente pode ter novas altas na Bolsa, mas quanto mais rápido a gente resolver essas questões, a gente vai ter uma clareza do que vai acontecer por parte do Banco Central e da nossa economia. Jansen Costa, que é sócio da Fatorial Investimentos, muito obrigado pela participação conosco hoje aí. Até a próxima.
Obrigado pelo convite.